Que a internet foi criada no século passado, você deve saber. Mas apesar de não ser uma criação não tão nova, ela está sempre se renovando e criando novas formas de comunicação. Em resumo, ela nunca envelhece. Prova disso são os muitos gêneros digitais próprios desse mundo virtual da internet que conecta pessoas, cidades, países e continentes e que estão em muitos contextos diferentes, como o das redes sociais e das plataformas de conteúdo, onde os usuários se comunicam através de mensagens, vídeos, fotos, posts, emojis e memes. Mas e quando o alcance da internet na nossa vida vai além das nossas próprias possibilidades de controle? Você já ouviu falar da internet das coisas? Pois acompanhe o primeiro vídeo da aula de hoje e descubra o que isso significa. Já no segundo vídeo, você vai perceber como a internet é uma ferramenta útil, mas também pode causar problemas para a saúde das pessoas. Você usa muito a internet? Conhece alguém que usa a internet demais? Pense sobre isso enquanto assistir ao vídeo. O nosso último vídeo vai falar sobre uma ferramenta bem interessante de compartilhamento de textos, opiniões e informações. Pronto para aprender mais um pouco sobre o mundo digital? Esse é o Expresso Futuro, eu sou Ronaldo Lemos e a gente vai falar hoje de internet das coisas. The future of the infrastructure is absolutely going to be connected to the internet. It's not a matter of if, it's a matter of when. A internet das coisas não é só sobre coisas mais espertas. Na verdade, é sobre interações mais inteligentes. I don't think it is too dramatic to say that I think putting people at the center of this, both Internet of Things, the Internet, everything, human dignity is what's at stake. Sabia que todos os objetos que existem no mundo tendem a se conectar à rede? Pois é isso que vai acontecer nos próximos anos. E quando os objetos se conectam, eles mudam tudo. Coisas que estão no nosso cotidiano, como cadeiras, geladeira, ar-condicionado e, obviamente, todos os utensílios domésticos podem ganhar uma nova dimensão de inteligência. Esses objetos vão gerar dados, eles vão ouvir e perceber o que a gente está fazendo e, obviamente, isso vai mudar completamente as nossas vidas. A gente vai falar agora com a Andy Miller. Internet das coisas é uma excelente área para fazer investimentos e é exatamente isso que ela faz. IoT has changed the way we live already drastically, right? So think about Uber or Lyft, for example. The cars are already connected to the internet, so with the swipe of your phone, you can get the car and you can go to wherever you need to go. What IoT really is supposed to be is sort of getting rid of the weakest link in that equation, which is the human. So that's what we call M2M, which is machine-to-machine interaction. And what that means is humans are completely out of the process, so it allows for the most efficiency. The beginning of IoT was really focused on the consumer, so think about thermostats, your smartwatch, smart baby monitors, and what we really didn't notice was the huge opportunity of what happens when IoT is applied to infrastructures, right? So think about healthcare, or think about any industries like mining or construction. These are trillion-dollar market opportunities. A lot of the exciting projects are industrial plays, tractors, or heavy machinery, allowing them to be connected to the internet. That sounds really simple, but once they're connected, there's a lot of value that could come from that. So think about data as there's a buyer and there's a supplier and there's the actual machine. When one
sort of machinery is connected to the internet, you can have multiple people accessing the machine and getting data from that. So they're really democratizing a lot of the assets that we have on an industrial level, which creates a lot more value for humanity. We're really rewiring the way that our infrastructure works, and for the first time, individuals have the power to create a lot of the technologies that everybody would be able to use. The future of IoT, I think we need to think about the people that create the technologies as much as the technologies themselves, because the people that build them are the ones who decide what applications these technologies have. The challenge is if it only belongs to a subset of people, then a lot of the value that is created for that technology will go to the same set of people. So it's really important for us to create a level-setting field for people with diverse backgrounds to also own, build companies that are successful and could capture value. Alexa, stop. Alexa, buy Siggi's yogurt. The top search result for Siggi's yogurt is 5.3-ounce cup of Siggi's strained non-fat yogurt, vanilla flavor. It's $1.59. Should I add it to your Amazon Fresh cart? Yes. Okay, add it to Ronaldo's Fresh cart. What else would you like? That's all, thank you. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Eu estou conversando com esse objeto, que é nada mais do que um portal para você ter a sua casa conectada à internet. Essa é a ideia da chamada internet das coisas, né? Você tem um dispositivo que está cheio de sensores, no caso desse aqui é um sensor de voz, e eu posso falar com ele e ele vai me obedecer e fazer os meus comandos. Então, o que eu fiz? Eu acabei de pedir para ele desligar a música que ele estava tocando e acabei de comprar iogurte. Outra coisa importante é a questão da privacidade, né? Muita gente fica pensando, mas será que não está te ouvindo o tempo inteiro? E a resposta é sim. Ele fica te ouvindo o tempo inteiro, mas ele não está mandando necessariamente informações para o servidor. Você precisa falar a palavra que aciona o dispositivo e a partir daquela palavra, aí sim ele passa a te ouvir e o que ele ouvir a partir dali, ele manda para o servidor para fazer o comando. Então é interessante porque todo o processamento está acontecendo, na verdade, fora daqui. Ele não está acontecendo nesse dispositivo. Então, na verdade, você não precisaria nem de um dispositivo desse tamanho. Poderia ser um dispositivo desse tamanico, ou um botão na sua camisa, ou em algum lugar. Esse é o futuro das casas conectadas. Casas que são sensíveis aos nossos comandos e que atuam no mundo de acordo com os nossos pedidos. Isso é o conceito de IoT, Internet das Coisas ou Internet of Things. A gente vai falar agora com Phil Windley. Ele é um dos fundadores da Sovereign Foundation. É uma das fundações que eu acho mais importantes no mundo de hoje. O que eles estão fazendo? Criando uma possibilidade de identificação não só para pessoas, mas também para objetos na rede. Vamos falar com ele. It's hard for us to imagine exactly how impactful the Internet of Things is going to be on most people's lives. Right now, most of us think of the Internet of Things as, our Fitbit or a connected scale or, maybe the lights in our office or something like that. And, the standard model is we buy some Internet of Things connected device, we download the app, we sign up for an account, and then we play with that one thing. But if you think about what would happen if your life had thousands of connected things in it, which is very possible, when we start putting computers in everything. Do you want the data from all of those different devices ending up on 1,000 different servers, somewhere scattered across the internet? So I think identity is one of the key ideas in making that Internet of Things world possible and actually navigable. Here's a small example.
Many of us depend on Amazon for a lot of things. Most of us think about having an account at Amazon that belongs to us, but it doesn't really. It belongs to Amazon. It's essentially some bureaucrat at Amazon can decide to take that account away from you, and now you lose all of the connectivity to every device you've connected through Alexa and everything else. We need a system that doesn't rely on these kind of administrative authorities in order for us to do the things we want to do online. And that's exactly what self-sovereign identity does, whether that's, with themselves, with organizations, with their things. I think people have to be at the center of this, or else we risk our human dignity and our human freedom ultimately. One of the things that's going to happen is we're going to see artificial intelligence, machine learning being applied to the Internet of Things. I like to talk about bringing an electric car home. I'd like to be able to walk in the door with my new electric car, and I'd like to introduce the electric car to my house and say, hey, house, I just bought a new electric car, here it is. Now the house can trust the electric car a little bit because I did the introduction, and it starts to interrogate the electric car, find out what it is, discovers that it needs to charge every day. So the house introduces my car to this community of things that use a lot of electricity, and that community probably includes the air conditioners. And that community is specialized. It's designed to ensure, for example, that I don't pay too much for my electric bill by ensuring that devices don't go on at the same time and push me over the threshold. How does that happen? Well, there's got to be some intelligence built into it. Somebody has to have programmed something, or we have to have some machine learning. And now the house is starting to learn things about me, and this community of devices is starting to learn things about my preferences. That's when the Internet of Things really is going to change our lives, is when we have that kind of interconnectivity and that kind of learning that's taking place so that our life is made easier rather than just more complex. O Brasil está implementando um projeto bastante ambicioso, que é o Plano Nacional de Internet das Coisas. Eu, inclusive, tive diretamente envolvido na redação do estudo que levou a esse plano. Esse plano tem por objetivo fazer com que nos próximos anos o Brasil possa participar cada vez mais dessa onda de objetos conectados. Essa onda vai gerar empregos, empresas multibilionárias e uma nova forma de gerar eficiência não só para o setor privado, mas também para o setor público. É um projeto muito importante que tem condições de fazer do nosso país avançar um pouco mais em inovação e desenvolvimento tecnológico. A gente vai falar agora com o Thiago Camargo. Ele trabalha no Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação no Brasil, onde ele desenvolve, dentre outras coisas, a implementação do Plano Nacional de Internet das Coisas. Como é que você acha que a gente pode usar a tecnologia para fazer um governo melhor no Brasil? Você tem que usar a tecnologia para fazer tudo melhor. Eu sempre falo que internet das coisas não é só sobre coisas, sobre smart things, sobre coisas mais espertas. Na verdade, é sobre interações mais inteligentes. A gente vai se conectar com a nossa família de uma forma mais inteligente, a gente vai se conectar com a nossa propriedade, com as nossas coisas, com o nosso lar, com o nosso meio de locomoção de forma mais inteligente. E é uma forma do governo também se conectar com a sociedade de uma forma mais inteligente. As políticas de saúde no Brasil, as secretarias de saúde, Ministério da Saúde, na verdade é a Secretaria da Doença, é o Ministério da Doença, porque a gente sempre trata tentando remediar quando a pessoa está mal. Com a internet das coisas, Ronaldo, com a tecnologia, a gente pode manter a pessoa saudável, manter viva por mais tempo e com mais saúde. Agora imagina isso aplicado a todas as áreas de interação de governo e cidadão. A gente só pode melhorar com isso, óbvio, fazendo o uso responsável e respeitando a privacidade do cidadão. O Brasil escolheu 4 áreas para priorizar em internet das coisas: saúde, agricultura, cidades inteligentes e indústria. São esses setores que o Brasil vai tentar avançar para promover inovação conectando objetos à internet. Quando a gente fala em cidade inteligente, a gente tinha que falar também de cidadão inteligente, né? Porque eu acho que uma das funções do governo, de qualquer plano de governo, inclusive,
é distribuir a inteligência entre as pessoas, para as pessoas poderem ter acesso à informação, a serviços e até serviços públicos por meio lá do dispositivo que ela tiver, um celular caro, barato, não importa, mas ela vai poder acessar em tudo. Você acha que cidade inteligente é uma realidade para o Brasil? As soluções que a gente pode avançar em cidades inteligentes, a gente ainda está parado ali na infraestrutura. Eu, particularmente, acho que ela vai surgir muito mais pela demanda do cidadão do que por vontade política. Porque o cidadão hoje, ele já gosta de ter os seus equipamentos conversando com ele. Então, no seu celular, no seu smartwatch. Então, vai chegar uma hora que o cidadão vai querer que o governo esteja no seu celular, que o governo esteja no seu smartwatch. E a partir do momento que ele quiser isso, que o governo estiver dentro das coisas dele, o governo também vai poder oferecer melhores soluções para ele, por exemplo, de mobilidade, ou de planejamento populacional. A gente vai poder avançar muito. O segredo é sempre o mesmo, é a educação. Talvez não a educação formal, mas a educação para habilidades digitais. Para a pessoa saber, não só saber como utilizar a tecnologia, mas saber como utilizar de forma responsável. Mais e mais as pessoas vão poder utilizar seus dados, seus costumes, seus usos para monetizar, para adquirir coisas. E ela vai ter que saber até onde ela quer ir, até onde ela quer mostrar, se mostrar. Como que ela quer que os seus dados, porque ela é dona dos dados, como ela quer compartilhar, ceder esses dados. Isso vai ser um processo de educação. No começo, muita gente vai apanhar, muita gente vai sofrer, é natural de todo o ambiente executivo. E nesse sentido, o governo tem um papel de buscar criar um framework de proteção. Mas, como eu digo sempre, tem que ser proteção sem criar barreira para a inovação. Então, todo mundo precisa se educar acerca dos instrumentos e das tecnologias que eles estão utilizando. Eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. Hoje a gente vai falar de desconexão. Technology today isn't living up to the standard of technology. These big companies, their only goal is to create and manipulate your mind, so you stick to the screens for as long as possible. Learn how to use your phone so that it is your tool and you're not its tool. Já tentou fazer um trabalho e aí você se pegou preso numa rede social e quando você viu, 3 horas se passaram e você não fez nada? Já se sentiu cansado de tanto ter que olhar o celular de novo e de novo ao longo do dia? Olha, meu telefone eu uso o dia inteiro. Quando eu não tô dormindo, eu tô usando o telefone, com toda certeza. Just checking all the time, like if you have messages, like what's going on. From the moment I wake up to the moment I go to bed. They're recording the concert instead of looking through their eyes. I have friends who like have to check their phone right before they go to sleep and like sleep with their phone right next to them. Actually, like now is trying to take a break time from social media. Pois é, a gente está vivendo num momento em que cada vez mais a tecnologia demanda a nossa atenção. É claro que tem um monte de gente no planeta que ainda está sequer conectado. Claro, a gente tem que conectar essas pessoas, mas para quem já está conectado, uma das questões que se tornam mais importantes é exatamente como fazer para não cair no canto das sereias digitais. A gente vai falar sobre isso e outros assuntos com o Thomas Levin, que é professor da Universidade de Princeton e um dos maiores especialistas de mídia dos Estados Unidos. Recently there was a marvelous story about a journalist who said, I'm going to disconnect from the internet as my primary delivery vehicle for news. And he wrote about how without having this constant flow of updates every X minutes,
which leads to the production of rumor that then get disconfirmed, et cetera, et cetera. The temporality of the newspaper, once a day, meant that the news had to settle. And so there was a kind of synthesis, there was a kind of sobriety that this different temporal economy, this different rate of media, which is the newspaper, had. Then it turns out that some scholars tracked his online presence. It turns out he was tweeting all the time. So people said to him, what do you mean unplug? You weren't unplugged. So even the so-called unplugging was not an unplugging. Steve Jobs, Bill Gates' kids didn't have any digital devices before they were, let's say, 12. What does it mean that the people who most know about media are choosing to not allow their kids access to it? Now, there's the adult version of the same thing. People who are unable to turn off the ringers, the announcements of their various programs. So their phone is constantly interpolating them. Bing, ding, here, right there. There are some people, however, who know, who've learned that in fact connectivity is super valuable, but connectivity upon my demand, not upon its demand. This is a question of what one could call the politics of addressability. I can be addressed, yes, you can send me a mail, but I will choose when I read my mail. You can check your phone as much as you want, when you want, but don't let it demand your attention. We want to produce more adult users of media. How do we produce responsible, literate, aware users of media that don't allow it to dominate them? There are certain moments in media history where these kinds of educational projects become possible. The Facebook scandal is one such medium. Can we imagine a new generation that grows up post-Facebook scandal that recognizes and has a much more, shall we say, nuanced relation to media? This is not a position that says, throw away your phone. It would be naive and irresponsible to unplug. It exists, we need to engage it. The question is, what does it mean to engage media responsibly? E afinal, como é que faz para saber se uma pessoa está ou não viciada em tecnologia? Tem vários testes por aí para isso. Muitos deles, inclusive, não têm base científica nenhuma, mas ajudam a fazer uma espécie de um diagnóstico para ver se a nossa relação não está um pouquinho exagerada com os nossos dispositivos. Eu vou fazer agora um teste para medir se eu estou precisando ou não de um detox digital. Vamos ver qual é o meu resultado. A primeira pergunta é para medir se eu estou dependente do meu celular. Ele está me perguntando o seguinte: qual é a frequência que você checa o seu telefone? Gente, eu acho que eu vou dar a resposta aqui, que é a resposta que a maioria das pessoas que está nos assistindo vai dar. Eu checo o meu celular a cada poucos minutos e talvez até algumas vezes por minuto, quando eu preciso. Segunda pergunta do teste: onde é que o seu telefone fica quando você vai dormir? Do lado da minha cama, em um quarto diferente, na minha cama, debaixo do travesseiro. Eu vou dizer a real, que é, o meu celular fica do lado da minha cama. Mas tem uma questão: ele fica desligado. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo. Todas as vezes que eu vou dormir, eu coloco o meu telefone no modo avião, para ele não me encher o saco durante a noite. Faça isso também, que é uma maravilha. Terceira pergunta: qual é a frequência que você faz com que o seu telefone seja a primeira coisa que você pega quando você acorda? Gente, nesse caso, aqui tem várias alternativas, mas se não é a primeira, é uma das primeiras coisas que eu pego, e acho que muita gente vai se identificar com isso, quando eu acordo. Então, tô ali sempre com o meu celular na mão assim que eu acordo. Qual a probabilidade de você utilizar o seu telefone em um lugar que você não deveria fazer isso? Por exemplo, um cinema,
assistindo uma aula ou até mesmo dirigindo, que é algo que ninguém deveria fazer. Onde está o seu telefone celular nesse exato momento? Qual é a possibilidade de você enviar uma mensagem para alguém que está na mesma sala em que você? Você já terminou ou terminaria com um namorado ou uma namorada através do seu celular? Nesse mundo de relações em que as pessoas simplesmente desaparecem, né, o famoso ghosting, eu tenho certeza que um monte de gente não hesitaria em terminar com o celular. Muito feio. Vamos agora ao resultado do teste, né? E o que ele está me dizendo aqui, aliás, surpreendente, é que eu sou relativamente dependente do meu celular. Tem gente que fica até 8 horas e 40 minutos grudado na tela do celular todos os dias. Só para a gente ter uma ideia, isso é mais do que a gente dorme por dia. Então é bem interessante. Meu caso não parece ser um caso grave, mas a gente pode ter certeza, a dependência e a necessidade da tecnologia, e sobretudo do celular, só vai aumentar. Provavelmente eu não vou ficar menos dependente, provavelmente ele vai ser cada vez mais importante, porque afinal de contas a gente trabalha usando tecnologia também. Outra coisa que pode ajudar é um conjunto de aplicativos como esse chamado Moment. Você instala o aplicativo no seu celular e ele monitora quanto tempo você usa o aparelho e quais as aplicações que você mais acessa. Só para vocês terem uma ideia, a média do que as pessoas geralmente usam dos seus dispositivos móveis chega a mais de 4 horas por dia. É muita coisa. Cada vez mais estão surgindo organizações para promover um uso mais consciente da tecnologia. Talvez uma das mais famosas seja essa chamada Time Well Spent, Tempo Bem Empregado, fundada pelo Tristan Harris. Ele é um jovem que já chegou a trabalhar para o Google e saiu justamente para promover um uso mais racional da tecnologia e dar dicas sobre como a gente pode se livrar do chamado quase irresistível das sereias digitais. A gente vai falar agora com James Williams, e ele é também um dos pesquisadores envolvidos no Time Well Spent. Certainly what we have today in the form of these devices, these platforms, is an entire industry of persuasion. One way of putting it, but it's more than persuasion. It's more like coercion, I think, than persuasion. What happened was, the entire advertising industry that emerged in the 20th century combined with this huge infrastructure of measurement of our behavior, being able to target in a pinpointed way certain messages, certain, notifications at exactly the right places in our brains. And so, what this has given us is, a thing that we carry in our pocket that's kind of a fire hose of rewards, psychologically speaking. So certainly it's compelling, it's compulsive. We want to kind of keep playing that slot machine, and it's designed to get us to keep playing it. That's one slice of the problem, but beyond that, there's a whole range of kind of ethical problems that comes from this industrialization of persuasion. Time Well Spent is a slogan really for a set of responses to this environment of industrialized persuasion that we've inherited, for all the ways that digital technologies can help us do good things. They can also hijack our attention, our thinking, carry our lives in one way or another that we don't want it to go. Technology today isn't living up to the standard of technology, because if technology is to exist, the whole point of it should be to help us do what we want to do better. And so I think that there's this dawning realization across society, across many countries, the last couple of years, that these technologies have not in all ways been helping us do what we want to do better. So I think in a way, Time Well Spent as a movement, as a campaign, is to think about these technologies of attention as governors of our attention, governors of our lives, and to hold them to the standards of accountability, preferably, a kind of democratic accountability that we hold other forms of governments to. We should have had this conversation really 10 or 15 years ago. The next best time to have it is now.
A primeira dica que ele dá é a seguinte: desligar todas as notificações do celular que não sejam provenientes de pessoas reais. Ou seja, aquelas notificações assim, apareceu uma notícia nova, alguém deu um like na sua página, isso tudo tem que ficar desligado. O único tipo de notificação que tem que ficar ligada é uma chamada telefônica ou quando você recebe uma mensagem de uma pessoa real. Fora isso, desliga tudo. A segunda dica que ele dá é a seguinte: você reorganizar a tela de acesso do seu celular, colocando todos os aplicativos que não são diretamente úteis para a sua vida numa pasta secundária, mais difícil de ser acessada, para que você só use compulsivamente aquilo que for realmente importante. E a outra dica que ele dá é você carregar o seu celular em outro lugar que não seja o quarto em que você dorme, justamente para evitar aquela compulsão de já acordar e tentar ver o que está acontecendo no seu aparelho. Essas dicas parecem bastante simples, né? Mas experimenta seguir para você ver, não é nada fácil. The challenges of this attention crisis as having three parts. The first part is when a technology makes it harder for us to do something we want to do. So, I want to give a gift to my friend for his birthday, and then technology distracts me. It says, hey, you haven't played this game in a while. That's a trivial example, but so when it gets in the way of us completing some task that we want to do, and that's normally what we mean by distraction day to day. But I think there's a deeper level where technology gets in the way not just of our doing what we want to do, but being who we want to be. So when it interferes with our habits, when it makes our behaviors diverge from the identities we want to have for ourselves, when it's kind of harder to live by those values and standards that we want to. I think that the impulse to disconnect is about realizing that there is this fire hose of information in our face, all day, every day, and we need to step away from it for a little while to remember, okay, this is what I wanted all of this information to do for me in the first place. There have been moments where I've thought about deleting social media apps from my phone just because sometimes I feel it's mindless and I want to be more mindful about how I spend my time and not kind of be like, oh, where did that half hour just go? Because I want to be more productive and want to make sure that I'm conscious about how I spend my time and what I do and not feel like I get sucked into things easily. It's nice to get away from your phone and technology sometimes, but it's a habit at this point. Because you do feel saturated and overwhelmed by information. So it's like you're getting a cloud in your head. So it gets physical. It happens to me like when you forget your phone, like you can live without it, but it's still like a weird feeling, like it seems like you're missing something. There was a period of time where I deleted all the social media apps from my phone. And I went through the normal period of anxiety of like, oh God, I don't know what's going on and I don't know, and nobody else knows what's going on in my life. But I was like, after that initial period, I was like so much calmer and just had so much more like breath about my life. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o que são vlogs opinativos. Vocês saberiam explicar sobre o que são vlogs? Já viram ou produziram algum? A palavra vlog significa videoblog, ou seja, um blog produzido por meio de um vídeo. Vocês conhecem algum blog? Gostam de os ler? Podemos nos recordar que os blogs são páginas pessoais que podem até ser vistas como um diário. Nos blogs, as pessoas costumam compartilhar seus gostos e ideias
principalmente por meio de textos. Os blogs também costumam ser bem personalizados e outras pessoas podem ter acesso ao que é publicado. Os vlogs não são muito diferentes. Eles também podem ser criados como uma plataforma pessoal, onde as pessoas compartilham coisas que gostam e curiosidades interessantes. Os temas são amplamente variados. A diferença presente entre os blogs e os vlogs seria na forma em que o conteúdo compartilhado se dá. Nos blogs, o material criado é compartilhado por meio de textos, e já nos vlogs, por meio de vídeos. Com o avanço das plataformas de vídeos, muitas pessoas saíram dos blogs para criar vlogs, o que não significa que não existam mais blogs. E hoje, podemos facilmente encontrá-los em plataformas como o YouTube. Os vlogs podem possuir diversos temas, como conversas sobre filmes, séries, livros, podem abordar temas do cotidiano como o ambiente escolar, a tecnologia, itens pessoais como maquiagem e muitas outras coisas. Na aula de hoje, falaremos justamente sobre um tipo específico de vlog, que é o vlog de opinião, ou seja, o vlog opinativo. O que precisamos saber sobre os vlogs opinativos é basicamente que este tipo de vlog é criado com foco na apresentação de uma ou mais opiniões sobre um determinado assunto, e esta opinião é defendida por meio de argumentos. Você saberia explicar o que é um argumento? Os argumentos são a base de nossa opinião. É por meio deles que expomos o nosso pensamento e são eles que nos ajudam a explicar e defender nossas ideias. Por isso, precisam ser bem formulados. Os temas dos vlogs opinativos variam de acordo com o que a pessoa que o cria gosta. Porém, para o vlog ser classificado como opinativo, é preciso ser possível detectar que uma opinião está sendo dada sobre algo. Por isso, geralmente, os vlogs opinativos costumam ser sobre temas polêmicos ou bastante discutidos, como críticas e análise de filmes, séries, músicas, esporte, o veganismo, o vegetarianismo e etc. Com isso, podemos perceber que os vlogs costumam ser criados com base no interesse da pessoa que o faz e também no que ela acredita, ou seja, se ela faz vídeos sobre filmes, isso significa que ela é antenada no mundo do cinema. E se ela faz vídeos sobre futebol, é porque costuma assistir e talvez torça para algum time. E você, consegue pensar em algum assunto que gosta bastante? Outra coisa que podemos dizer sobre os vlogs opinativos é em relação ao comportamento e fala das pessoas que os criam. Nos vlogs, podemos notar um comportamento mais à vontade das pessoas, o que quer dizer que, nestes vídeos, as pessoas não se preocupam muito com a linguagem formal. Por isso, é mais comum vê-las usando a linguagem informal. Elas falam e gesticulam naturalmente, de uma forma bem mais livre, como se elas já conhecessem aquelas pessoas que estão as assistindo. Essa maneira à vontade de se comunicar faz com que as pessoas que estão assistindo se sintam mais próximas dos criadores dos vlogs. E, por isso, muitas pessoas passam também a acompanhar alguns vídeos e podem até chegar a trocar mensagem com os criadores dos vlogs. Estas características presentes nas pessoas que criam vlogs nos ajudam a conhecê-las, assim como as opiniões que dão em seus vídeos. Vemos também como as pessoas usam seus argumentos na hora de defender as suas opiniões. Outra coisa que também é interessante, pois analisamos se aquela fala faz sentido para nós. Por haver essa conexão entre os vloggers e as pessoas que os assistem, muitos vlogs também são feitos com temas a pedido das pessoas que costumam assisti-los, como, por exemplo,
vlogs com questionários para contar curiosidades sobre aquela pessoa que está o criando. Podemos perceber, então, que os vlogs, além de expor ideias e opiniões próprias, comunicam gerando uma conversa, ou seja, um diálogo entre aquele que apresenta e aquele que assiste, onde os dois lados podem compartilhar pensamentos e ideias e também debaterem entre si. Os vlogs oferecem esse tipo de interação entre as pessoas e, por isso, podem ser muito importantes. Muitos vlogs podem nos apresentar novas ideias e coisas que não conhecíamos antes, mas devemos sempre nos lembrar que os vlogs que são caracterizados como opinativos são centrados em opiniões de outras pessoas e não precisamos concordar necessariamente. Sabemos que nos vlogs opinativos, as pessoas costumam compartilhar o que pensam sobre um determinado assunto, ou seja, se o vlog for sobre filmes, geralmente encontraremos conteúdo sobre um ou mais filmes e uma apresentação de ideias sobre o mesmo, podendo haver pontos positivos e negativos, e lembrando, sempre em relação a uma opinião pessoal. Você possui alguma coisa favorita? Conseguiria falar sobre ela? Por exemplo, para você, qual o melhor gênero de filme? Romance ou suspense? E se seu colega opinasse pelo oposto? Conseguiria explicar para ele ou para ela sobre sua opinião? Conseguiria formular argumentos? É assim que os vlogs são criados. Se você consegue compartilhar sua opinião com seu colega, conseguiria, então, fazer um vlog opinativo. E, geralmente, os argumentos são convincentes, então precisamos caprichar, não é mesmo? Não deixe de prestar atenção ao assistirem estes tipos de vlogs. Ótimos estudos e produções e até a próxima! No último vídeo, você descobriu sobre os vlogs opinativos, que são um espaço virtual para publicação, divulgação e compartilhamento de opiniões e ideias sobre diferentes temas. Já no conjunto de vídeos, você viu que todos nós somos afetados direta ou indiretamente pelas tecnologias digitais. E isso pode ter consequências positivas e negativas. É preciso refletir sobre como usá-las a nosso favor, mas sem que isso transforme-se num vício e nos prejudique. Que tal você apresentar suas opiniões sobre tudo que assistiu? Para isso, você pode criar um vlog opinativo, gravando um vídeo sobre o que pensa da internet na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Se quiser, você também pode falar sobre como a internet modifica o modo como nos comunicamos, substituindo palavras por imagens, como os emojis. Mas para isso, vai ter de pesquisar sobre o que são os emojis, como foram criados, com que finalidade e por que fazem tanto sucesso nas comunicações rápidas. O importante é que você não perca o foco de que num vlog opinativo é preciso saber opinar, mas com responsabilidade e com argumentos que ajudem a defender o seu ponto de vista. Depois não pare nesse vídeo, grave outros, opinando e discutindo sobre temas de seu interesse. Vamos nos conectar? Para criar o seu próprio vlog, você vai ter de seguir alguns passos importantes. Definir temas sobre os quais você gostaria de falar. No caso do primeiro vídeo do vlog, o tema já foi apresentado nesta aula. Preparar um roteiro para gravar o vídeo. Não basta apenas ligar a câmera e sair falando. O roteiro pode ser organizado em tópicos, com as ideias principais do que você quer falar. Uma outra coisa, os vídeos são compostos de linguagem multissemiótica, tem som, imagens, palavras, etc. Ter uma câmera ou um celular para gravar o vídeo. Você pode fazer isso sozinho ou com a ajuda de alguém que pode te filmar enquanto você fala. Não precisa de uma grande produção, o foco é a sua apresentação e a sua fala. Editar o vídeo depois, cortando trechos que não ficaram bons ou ainda filmando de novo esses trechos. Depois, é só postar o seu vídeo na internet e compartilhar com seus amigos. E para saber mais,
Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e até a próxima!